Hoje, no nosso quadro de Saúde e Bem-Estar, nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Valadão e um dos assuntos é a cirurgia bariátrica, mais precisamente a técnica do sleeve gástrico. É uma cirurgia que é indicada no tratamento da obesidade quando o uso de outras formas mais naturais não apresentou qualquer resultado, mesmo após 2 anos ou mais de tratamento. E principalmente quando tem comorbidades, como doenças do coração, respiratórias, diabetes, quando os pacientes têm um IMC superior a 35. Doutor, bem-vindo e vamos lá conversando a falar mais sobre o sleeve gástrico. Oi, Madalena, tudo bom? Então, o sleeve nada mais é do que as mesmas indicações da cirurgia bariátrica que a gente diz tradicional, que é o bypass gástrico. O sleeve ele surgiu de uma outra técnica cirúrgica muito pouco realizada no Brasil, muito realizada nos Estados Unidos, em pacientes super obesos, chamados duodenal switch, que a gente só mexe, seria o primeiro tempo dessa cirurgia. Ela surgiu, que ele só mexe, faz o grampeamento do estômago somente, e era o primeiro tempo dessa técnica do duodenal switch. Então, com o tempo, foram realizando somente a parte do grampeamento do estômago sem fazer o desvio do intestino e perceberam que os pacientes perdiam muito peso. Então, a técnica surgiu disso, de uma cirurgia já existente. Então, essa é uma cirurgia que a gente só mexe no estômago, evita o desvio no intestino. Com isso tem algumas vantagens para o paciente, menos desnutrição, menos deficiência de vitaminas, tá? As duas técnicas, tanto o sleeve quanto o bypass, elas têm um perfil para cada paciente. Então, o sleeve a gente acaba sendo uma cirurgia mais inicial, para quem tem menos peso a perder, mas cada dia se demonstra a maior igualdade entre as técnicas, tanto de peso como metabolicamente. Outra pergunta que eu acho que também é interessante é em termos de risco, né? Porque toda cirurgia a gente sabe que tem risco, então a diferença das duas em relação a risco cirúrgico. Certo. Hoje em dia, com a tecnologia, com os grampeadores, com a expertise dos anestesistas, dos cirurgiões, o risco da cirurgia bariátrica quase se compara ao risco de uma vesícula. Muito baixo mesmo, de óbito chega a 0,1%, igual de uma cirurgia de vesícula, tá? Então, assim, em relação ao sleeve e o bypass, nenhuma tem um maior risco que a outra. Taxas de complicações são mais ou menos parecidas, mas são cirurgias consideradas bem seguras para ser realizadas, tanto por videolaparoscopia, tanto por robô. E agora, ainda mais com a cirurgia robótica, né? Fica bem mais fácil, né, para vocês estarem fazendo, porque é muito mais preciso, né, em termos de como você vai conduzir a cirurgia. A cirurgia robótica, em termos de, vamos dizer, de técnica cirúrgica, elas são muito parecidas. Só que a cirurgia robótica dá mais conforto para o cirurgião, ele vai operar sentado, mexendo num joystick. E na cirurgia por videolaparoscópica não, ele está em pé, ele está fazendo os movimentos com os seus próprios braços. No robô não, os movimentos são feitos pelo robô. Mas em termos de precisão, resultado, recuperação, é mais ou menos parecido. A robótica é um pouquinho mais, menos traumática para o paciente. Doutor Gustavo, e a gente sabe que o mais importante, né, não é só a cirurgia, né, mas principalmente o pós-cirúrgico, porque o paciente ele tem que ter consciência que ele fez uma cirurgia para ter saúde, né, ter qualidade de vida. Isso eu converso todo dia aqui no consultório. A cirurgia bariátrica ela não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia para o paciente ter de volta a saúde que ele tinha em algum tempo da vida ou sempre quis ter. Então, nosso objetivo é qualidade de vida, é o paciente dormir melhor, é o paciente diminuir o número de remédios de pressão, é o paciente, como a gente diz, melhorar a diabetes, até a maioria das vezes controlar a diabetes sem medicação. A gente não fala em cura, a gente fala em controle das comorbidades. Com certeza, a gente já inclusive mostrou depoimentos aqui de pessoas que estão super felizes com esse resultado, tiveram, como se diz, a autoestima elevada, voltou a ter uma vida normal, mas a pessoa tem que saber que por mais que ela goste de uma cervejinha, não é para ela também tomar um barril de chope. Não é, então a cirurgia a gente consegue ter uma disciplina com os pacientes, a maioria seguem bem direitinho e com isso consegue ter uma qualidade de vida que é o que a cirurgia consegue
consegue dar para o paciente. E até mesmo a própria OMS, né, agora com essa fase da Covid, colocou a cirurgia bariátrica como prioridade, porque muitos pacientes, devido à obesidade, chegaram a UTI, a óbito, casos mais graves, até mesmo adolescentes, adultos jovens, né? Então se percebeu ainda mais, isso a gente já sabia, que os pacientes obesos eram bem doentes. Com a pandemia veio só escancarar o que a gente já sabia, e com a cirurgia a gente consegue dar essa qualidade de vida para o paciente e ele ter saúde, né? Que é isso que a gente busca. Tá aqui os telefones de contato para que você possa também marcar sua consulta aqui no grupo do Dr. Valadão, que é o Dr. Gustavo, Dr. Aparecido Valadão, Dr. Luiz Eduardo Veras e toda a equipe do Pro Cirúrgico. E maiores informações também vocês podem vir até aqui no Pro Cirúrgico, que é o anexo do Hospital São Domingo, no prédio do HRO.